Olá a todos, eu sou Shidokato, o psicólogo da internet. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim falar de um jogo chamado Pragmata, que é um jogo incrível, maravilhoso, que eu não tive a oportunidade de jogar. Eu simplesmente assisti os vídeos do Alan Zoka, mas esse jogo me emocionou tanto que eu tive que vir fazer um vídeo a respeito da história e do que eu entendi dela, como que ela mexeu comigo, como que é o meu entendimento dela e tudo mais, e trazer algumas coisas que eu pensei a respeito, que eu questionei também, não só sobre a história, né? Sobre a história eu achei ela fechadinha, bonitinha, mas a respeito do como isso daí impacta nos dias de hoje pra nós e tudo mais, e como nós somos seres que nos afeiçoamos muito rápido. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Isso daqui provavelmente vai virar um tipo de conteúdo aqui no canal, porque eu quero destrinchar não só esse tipo de jogo, sabe, tipo como Pragmata e tudo mais, mas eu quero destrinchar séries, filmes e falar sobre que não é apenas jogos, filmes e séries, desenhos animados. Eu quero mostrar que as coisas têm uma certa profundidade, se você deixar o seu tempo para você poder falar. Esse vídeo vai conter spoilers, porque, né, eu vou falar um pouco da história pra me dar um contexto da onde eu quero chegar, né, e tudo mais. Fica aí o aviso, caso você queira jogar e ainda não jogou e você pode voltar nesse vídeo depois. Caso você queira assistir ainda algum youtuber, né, jogando o jogo e tudo mais, né, antes de ouvir eu falando da história e destrinchando um pouquinho a respeito. Bom, a nossa história começa com o Hyugi, que ele é um CLT que foi até a Lua pra resolver um BOzinho lá, que basicamente na Lua tem um laboratório que é uma impressora gigantesca. É um complexo inteiro que serve de laboratório de uma impressora lá, utilizando um material que só tem na Lua pra imprimir as coisas. Essa impressão faz imprimir vários tipos de utilidades e tudo mais. Ao longo do jogo a gente vê que até Nova York foi impressa, uma praia, né, vários robôs, carros também, muitas coisas foram impressas utilizando essa tecnologia, né, uma coisa nova, e foi realmente utilizada justamente porque queriam, né, fazer coisas novas, né, incrementar uma tecnologia e tudo mais. E no início do jogo a gente tem um pouquinho de interação com alguns personagens que são, né, mais, como posso dizer, mais humildes, né, mais a respeito, assim, que seriam os amigos do Hyugi, né? São apenas personagens ali que são secundários, né? Mas, tipo, pra vida do Hyugi, não. Que são os amigos dele, são colegas de trabalho, são pessoas íntimas a ele, sabe? O Hyugi tem família, né? Tem amigos, né? Mas eles são muito próximos, né? E a gente vai conversando com eles no início, né? Vai vendo que um deles tem família e tudo mais, vão conversando entre si, fazendo piadinha e tudo mais. Acontece um acidente, todos eles morrem, e nesse momento o Hyugi encontra a Diana. A Diana, que é uma pragmata, que é basicamente uma androide, né? Se você teve contato com Detroit Become Human ou Nier Automata, você vai estar um pouco mais familiarizado com esse tipo de coisa, que justamente uma impressão gerada ali da Lua que foi feita com um propósito. Eu vou chegar nesse propósito depois. Durante essa conversa aí, o Hyugi interage, ela se apresenta como o número de série dela, o Hyugi dá um nome pra ela, dá o nome de Diana e tudo mais, e nisso eles vão interagindo, a Diana se mostra útil pro Hyugi, o Hyugi passa a seguir com ela, porque sem ela ele não ia conseguir derrotar os robôs e os robôs que estavam surgindo lá. E o objetivo deles primeiro é derrotar a IA, né, que tá controlando os robôs, que é o Idus. Ocorre algumas coisas, né? O Hyugi acaba protegendo a Diana em alguns momentos também. E a Diana protegendo o Hyugi também. A interação deles vai tornando mais íntima, um pouco mais carinhosa, amorosa e tudo mais. Ao longo do tempo, ao longo do jogo, nesse momento, assim, nem tanto, mas já é uma coisa mais amigável, né, pra se dizer. Nesse sentido, as coisas vão se desenrolando, né, e tudo mais. E acham agora a 8, né, que uma outra Pragmata que está presa e tudo mais, eles vão lá tentando ajudar ela. Depois de ajudarem ela a se libertar e tudo mais, ela passa uma missão de, basicamente, deter o Idus. Aí eles vão lá, deter o Idus, ocorrem várias batalhas, ocorrem várias interações que tem durante o jogo. O Hyugi dá presentes mostrando um pouco da Terra pra Diana. Eles conhecem Nova York, conhecem uma praia dentro disso daí, tudo dentro desse complexo que estavam desenvolvendo e tudo mais, conhecendo a capacidade da impressão e tudo mais.
é uma coisa incrível, é incrível de se ver, é incrível a arte do jogo também, né? Com isso, as coisas vão se desenrolando e chega um momento que a 8 trai nossos personagens, né? Eles derrotam o Idus, a 8 se demonstra inimiga, trai nossos personagens, e aí o Hyugi vai atrás, a Diana se machuca, entre aspas, né? Ela quebra, mas pra gente é como se ela tivesse machucada, né? Ele vai lá, consertar ela consegue ganhar um novo poder, basicamente, que seria ela poder mexer com algumas impressões mal feitas, né, e tudo mais que são mais duras, né, de Lula Filamento. É uma coisa imprescindível para eles conseguirem derrotar a 8, que tava usando o Lula Filamento corrosivo e tudo mais, né. Nisso eles acabam derrotando a 8, acabam destruindo o Lula Filamento pra não ir pra Terra. Só que o Hyugi foi ferido pelo Lula Filamento e o Lula Filamento ele é tóxico pros seres humanos. Ele destrói as células pra simplesmente você morrer, né? E não tem cura. A Diana, na verdade, as pragmatas, né, foram feitas para serem uma cura, na verdade, porque a filha do doutor que criou as pragmatas sofreu de filamento, estava sofrendo com isso, né, e ela foi feita para ser a cura disso. A filha acabou morrendo e a 8 justamente estava vingando o doutor que estava puto com todo o lugar, né, com a empresa, né, que tava por trás de tudo isso daí, né, os chefões do dinheiro e tudo mais. No final, acaba que o Hyugi se sacrifica, né, tipo, ele... Claro que tem um secret do jogo que... Mas ele morreu, ele não tem chance de sobrevivência. Mas ele se sacrifica, ele fica na lua pra Diana poder ir pra Terra e fazer diferença, e a Diana poder conhecer a Terra e tudo mais. Ela passar pra frente a memória do doutor, a memória do Hyugi, contar o que aconteceu, né? Porque o Hyugi ia chegar lá e ia chegar morto, né? E não ia poder contar pra ninguém, porque ele não ia conseguir. E é uma cena super triste, né? Tem uma despedida nessa parte, né? Eu não percebi, né? Mas um dos comentários dos vídeos do Lanzoca menciona que, por exemplo, a Diana chamou o Hyugi de pai no final e não de Hyugi, como ela sempre chama. É lindo, é um final de se emocionar. O Lanzoca se emocionou, eu também me emocionei também na hora também. É muito lindo, é muito lindo. E eu queria agora, né, já que eu dei todo o contexto, né, eu queria falar um pouco da relação do Hyugi com a Diana. O Hyugi ele chega lá para resolver um problema, né, um problema que ele achou que era simples e tudo mais. O que aconteceu que não era simples e aconteceu que teve uma tragédia, que seus amigos, seus companheiros de equipe morreram. E tipo, apesar que não transpareça, porque o Hyugi ele foge realmente, ele tem uma evitação desse assunto até mesmo com a Diana, ele tem uma intimidade com esses amigos, eles são amigos dele de verdade. E isso mexe com ele mesmo, porque ele não conseguiu se despedir, não conseguiu fazer o enterro, não conseguiu fazer nada, não conseguiu nem processar o luto, porque ele tinha que resolver o problema. Ele teve que ir direto, ir atrás do Idus, e cuidando da Diana, ele resolvendo o problema da 8, do Lula Filamento, tudo foi muito rápido. Eu nem sei quanto tempo do jogo que isso tudo aconteceu, mas eu sei que foi curto, foi um tempo muito curto pra ser processado um luto de você perder todos os amigos que o Hyugi perdeu. E ainda mais de processar que ele tá numa situação onde todas as pessoas que estavam trabalhando lá morreram. É literalmente uma situação que ele não teve tempo de lidar. Ele tá sofrendo, ele sofre do jogo todo pela perca dos amigos dele. Quando a Diana acaba mencionando os amigos, ela tenta entender a interação que ele tinha com eles, ele acaba, né, se exaltando às vezes, né, ficando triste, né, ele acaba transparecendo, mas ele sempre foge um pouco do assunto antes de chegar lá, porque além da Diana ser uma criança, né, ter uma mentalidade de criança, né, ela não ia entender, né, porque ela nunca teve esse tipo de interação. Ela não sabe processar o luto. Seria demais pra explicar isso daí pra ela, ainda mais que a situação não pedia isso. Não pedia que ela entendesse o luto que o Hyugi tava passando. A situação pedia que ela só cuidasse de si mesma. Cuidasse de si e ajudasse o Hyugi a resolver o problema que tava acontecendo. Nisso tudo, né,
a gente percebe que a Diana também tem um problema. A Diana, ela é uma pragmata que ela foi descartada por causa que ela não cumpria alguns papéis que o doutor precisava. Tanto é que a 8 foi a sequência que tinha coisas mais positivas. A Diana conseguia pegar o filamento, mas ela não, o que eu entendi é que ela não conseguia processar ele muito bem. E isso que acabou fazendo ela ser descartada. E já a 8 conseguia processar o filamento muito bem. Me corrija se eu estou errado, porque, querendo ou não, faz um tempinho que eu não vejo a respeito, apesar de eu ter visto um pouquinho mais do jogo antes de fazer esse vídeo. Enfim, ela foi descartada, né? Foi jogada fora pelo doutor. E isso, mano, mexeu com ela. Magoou ela sim, né? Porque ninguém lá tratava ela como um ser humano, como uma criança. Era o trabalho deles, né? Eles provavelmente alguns participaram da criação, então, tipo, não é culpa deles eles tratarem algo que eles criaram por isso. Ainda a ideia, o conceito de criação do ser humano começar a pensar, e aí quando começa a se reconhecer, aquela coisa começa a se reconhecer, você agir de uma maneira ética, de não chamar aquilo de isso e chamar aquilo de alguém, é algo que ainda tá muito ainda no mundo das ideias, ainda das pessoas ainda com agora com as IAs evoluindo, né, e tudo mais, é algo que é um debate que surge, é um questionamento que surge, mas é algo que é distante ainda, então a gente ainda tem ainda tem aversão a esse tipo de diálogo. Mas voltando pro lado do Hyuga e da interação que eles têm, se vocês perceberem na minha fala, ambos os dois têm problemas, ambos os dois têm assuntos pendentes que são resolvidos no final do jogo, mais ou menos, mas eles se ajudam, isso que faz eles se unirem e faz eles se tornarem cada vez mais próximos, porque Hyuga, ele se viu sozinho, sem os amigos dele, ele só tinha a Diana, que é a única coisa que teve familiaridade lá, a única coisa que ele pensou em proteger além de si mesmo, e ele precisava proteger além de si mesmo, né, também. E a Diana teve a oportunidade de ser útil, de demonstrar utilidade pro Hyuga, mesmo ela tendo a personalidadezinha dela, né, de sendo uma criança infantil e algumas vezes, né, pescando assim a atenção dela em outras coisas, né? E tudo bem, porque ela tem essa criação de ser mais infantil mesmo. E justamente isso que faz o Hyuga, sabe, estar com o pé no chão, lidar com toda aquela situação da maneira que ele lidou durante todo o jogo, que foi com uma certa até calma, até, apesar de tudo, porque ele tinha a Diana, e a Diana tinha o Hyuga. E uma coisa que eu quero pontuar na interação deles é que a Diana, no final, né, chama o Hyuga de pai. E eu só queria pontuar isso de novo, porque todo o momento que eles passaram junto não foi só uma interação de tipo necessidade. Em algum momento, o contexto deles se transformou numa família. Se transformou em algo mais íntimo, em família. Foi família por um tempo. Não foi uma família que ela escolheu. Talvez não foi a família que ela merecia. Mas foi a família que ela teve naquele momento. E foi a família que o Hyuga também teve. Foi uma interação que eles tiveram não só pela necessidade, mas também por um carinho que eles acabaram sentindo pelo outro. Foi família. Só que infelizmente durou pouco. E por isso que o final do jogo é tão triste. Porque você percebe que você queria que os dois estivessem junto, que o Hyuga de alguma maneira tivesse cuidado dela e tudo mais. Você queria que ela você sente que a Diana merecia ter um pai. Mas infelizmente o Hyuga não pôde fazer isso. E o Hyuga, você sente que ele queria estar lá com ela. Tanto é que ele deu a terra de oportunidade pra ela. E pra ele sabia, né, de tudo, né? E claro que a decisão dele não foi só nisso, foi pensando em tudo. Mas é porque ele é um adulto, ele teve o peso de ser um pai e um adulto. Teve um outro peso além de cumprir uma missão, de passar adiante, porque a missão que ele tinha passado era de resolver o problema, e ele resolveu, e ele tinha que reportar isso de alguma maneira, né? Pela honra dos seus amigos que morreram, né? Passar isso daí pra diante.
ele conseguiu. E os dois foram imprescindíveis um pro outro. Não foi algo além da necessidade, algo além disso. Agora eu queria pontuar, sair um pouco da relação deles dois, né? E pontuar a respeito do Hyug, né? O Hyug com a Diana. Quando a gente se coloca no personagem do Hyug, nós, pelo menos os homens, despertamos na gente aquele instinto paternal, aquele instinto de proteção, porque a Diana, ela é fofa, de cabelo loirinho, ela é curiosa, ela é meio arteira, ela é animada, é simpática, ela é uma menina de ouro. É interessante até falar menina, né? Porque, né, muitas pessoas depois de assistirem ou jogarem o jogo falaram, eu quero ser pai de menina, né? Que, cara, é também um desejo meu. Antes do jogo eu já tinha esse tipo de desejo. Isso me traz um pensamento de que é também um pouco perigoso esse tipo de pensamento, sabe? Tipo, de despertar essa paternidade, porque se vocês pararem pra analisar, a Diana é uma filha quase perfeita. Ela sabe se virar, né? Em muitos momentos ela se vira dentro do jogo, ela mostra, tipo assim, no final do jogo é bonitinho que, tipo, o Hyug brinca, tipo, agora você vai poder andar sozinha com as próprias pernas. E a Diana só sai das costas dela e fala, eu sempre pude andar, tá vendo aqui, ó, eu sei andar. E ela sabia mesmo, em todo momento ela sabia resolver, ela conseguia se virar. Só que o Hyug foi o protetor dela, né? Ela é curiosa, ela não reclama, tipo, ela não briga, ela não fica de birra, né, durante o jogo. Ela fica assim chateada, né, claro, né? Ela é arteira, mas é uma arteira que traz aquele sentimento de tipo, que fofo. É uma arteira tipo, é só uma criança aprendendo sobre o mundo. A gente até se vê um pouco até nela às vezes, né? Que você consegue ter essa sensação de tipo se ver, de se reconhecer nela. Porque todo mundo já foi uma criança um pouco arteira e um pouco curiosa sobre o mundo. E a Diana traz isso. Só que é um pensamento muito perigoso, por causa que nem toda criança a gente vai ter no futuro, que vai nascer, vai ser uma Diana. Nem toda criança vai ser bonitinha, do cabelo loiro, longo, dos olhos azuis. Não vai ser perfeitinha, né? E não tem problema. Sabe, não tem problema nada disso. A gente não tem que buscar uma filha perfeita. A gente tem que buscar a nossa criança, a nossa companhia da criança. Só que é interessante, né, que né, despertou tudo isso em pessoas. Mas é um debate que deveria ser, né? Deveria ser pontuado, deveria ser conversado, né, pelas pessoas que despertaram esse sentimento sobre o desejo da paternidade e a responsabilidade de ser um pai, né, porque o desejo é uma coisa, né, agora arcar com a responsabilidade, entender que a educação parte de casa, parte do exemplo que você dá, parte também da individualidade da criança, do jeito que é não só que você ensina ela a ser, mas do jeito que ela é por natureza, né, porque cada indivíduo é único, é simplesmente é palpável esse tipo de assunto. É uma coisa que você sabe e só que às vezes você acaba esquecendo. E esse tipo de jogo acaba fazendo você esquecer porque ativa aquele desejo. E esse desejo, ele é ótimo, né? Eu acho a paternidade uma das coisas mais lindas que a gente tem na sociedade, mas que a gente acaba vendo muitos exemplos ruins, e eu quero que desperte exemplos bons nas pessoas, eu quero que mais paternidades ativas, né, ao longo dos anos. O problema é que eu preciso ter só o pensamento, né, questionar, de tipo, será que as pessoas que desejaram isso entendem a responsabilidade de ser pai, e entendem que não só uma paternidade, né, eu tô falando da paternidade, mas, né, a Diana, no caso, ela não teve uma mãe, mas a presença de uma mãe, de uma mulher na vida dessa criança, né, na vida da Diana, né? A Diana, ela é uma robô, ela não tem menstruação, ela não tem que ficar se maquiando, né, tudo mais, ela ainda não tem esse conceito de sociedade, de se portar perante as outras pessoas, porque, né, ela viveu num laboratório e antes disso ela viveu num laboratório, né, com o doutor, e depois disso ela passou a viver com o Hyug, e o Hyug tava vivendo, e ela e o Hyug estavam vivendo uma situação de perigo, né? Constante perigo toda a fase, né? Que eles estavam desbloqueando aí, né? Com toda a parte do laboratório que eles tinham que ir para prosseguir a missão deles. Simplesmente é uma interação muito boa, e como o Hyug, ele lidou com tudo isso, né? Ele lidou
aprendeu, porque o Hyuga diz, né, que ele não quer ter filhos, né, no início do jogo, né, que ele não quer ter filhos, que dá muita dor de cabeça, e ele acaba assumindo uma paternidade com a Diana que não é o que ele tinha em mente, mas é algo que ele precisou. Ele precisou no momento e talvez ele precisava, talvez para curar a alma dele, sabe? Tipo, é algo que é lindo. Falando em alma, agora eu quero falar da personagem, eu acho que talvez um pouco mais principal do que o Hyuga. A gente controla o Hyuga, mas eu sinto que a Diana, de verdade mesmo, é a principal de todo o jogo, é a estrela do jogo. Sabe por que eu digo estrela? Porque eu acredito fielmente que sem ela o jogo não seria a mesma coisa. Por que eu digo isso? Veja bem. Se a Diana, agora vou fazer um questionamento um pouco até aqui pra fazer você pensar. Se a Diana fosse um robô que fosse feio, entre aspas, né? Eu não dito o que é bonito ou não, mas digamos porque ela fosse feia, que ela não tivesse um design bonito, que ela não fosse uma robô reconhecível, uma androide reconhecível, uma pragmata reconhecível, parecida com o ser humano, né? Bem próxima da nossa espécie, né? Pelo menos de rosto. Se não fosse isso, será que o jogo venderia tanto? Será que a gente teria tanto apreço por ela? E eu vou dizer, eu acho que não. Porque, né, criança, esse ser frágil, ele desperta pra gente o instinto de proteção, né? E o jogo quer que você tenha isso com a Diana. Você quer que tenha essa interação. Não quer que seja só um bichinho atrás de você que hackeia os bichos, não. É um ser que pensa, sente, e é alguém que tá ali com você, né? E ele quer que você desperte isso, mas se a Diana não tivesse o design que ela tem, de parecer tanto um ser humano, eu tenho certeza que muitas pessoas veriam o jogo com outros olhos. O jogo não atingiria o que ele atingiu. Porque a Diana, ela é um personagem simplesmente importantíssimo para ter atingido o que atingiu. E a personalidade da Diana é simplesmente uma personalidade que atrai bastante, né? É uma que você se afeiçoa muito rápido, né? Você vê ela vai repetindo as coisas como uma criança, ela tem a curiosidade. Quando você vai pegando os hologramas, os bagulhos que tem na Terra, né? Que são impressões pra fingir coisas que tem na Terra e tudo mais, como às vezes uma areia de praia, um balanço, um carrinho, uma televisão de tubo. Cara, é simplesmente incrível ver ela interagindo com essas coisas, como ela demonstra curiosidade, como ela reage a tudo isso, né? E como que ela tem a percepção dela, né? A percepção de uma criança, só que é uma percepção dela. Você percebe que é uma percepção única dela, né? Daquele momento. O Hyuga tem uma percepção diferente, provavelmente ele também teve. E o Hyuga, interessante, né? Que no jogo ele até fala, né? Que eu lembro de quando eu era criança e também lembro como eu era arteiro também. Eu lembro como eu era curioso. E por isso que ele teve tanto afeiçoamento por ela, porque ele se reconheceu nela. A Diana tem uma personalidade que você se reconhece nela. Você se identifica, né, com a infantilidade dela, que é cativante. Ela cativa. É simplesmente... É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E uma coisa que... Bom pontuar que a Diana, ela... Lembrando, é uma pragmata, um robô, uma inteligência artificial. As coisas geradas... As falas dela são geradas por um sistema programado. Claro que eu acho que foi muito além disso, né? Ela sente realmente as coisas também, né? Ela tem o próprio entendimento, ela aprende como uma IA barra criança, né? Isso tudo, né? É muito interessante, porque eu penso, de verdade mesmo, porque eu já joguei na Era Automata e tudo mais, e tem esse questionamento, tipo, máquinas não são seres, não sentem, não se emocionam, não tem emoções. A 2B, ela fala isso durante o jogo, mas a gente acaba vendo que ela mesma se importa muito com o que acontece. Como, por exemplo, a líder da Vila dos Robôs, que me fugiu o nome agora da cabeça, que simplesmente ela começa a se emocionar, né? Ela começa a perceber que tem sim sentimentos, né? Que é além, né? Que ela tem o próprio... As máquinas têm o próprio entendimento do mundo, e a Diana, você percebe que ela é muito parecida com uma criança humana, né? Ela mesma, ela é uma máquina, e ela tem o próprio entendimento de máquina dela. Tanto é que, tipo, no momento que ela vai pular
E o Hyugi segura ela e fala, não faz isso e tudo mais. E se acontece alguma coisa com você? E ela fala, se eu quebrar, é só você me consertar. E aí, tipo assim, se você ouvisse isso de uma criança, provavelmente ela falaria algo do tipo, se eu me machucar, é só você me levar no médico, mas você sabe que ela sentiria dor. A Diana talvez não tenha entendimento da dor, mas você vê que, tipo, ela sente alguma coisa quando no jogo ela é atingida pela Lua Filamento, né, pela 8. A Diana, ela sente algo e você vê que ela tá mal e você percebe que ela tá mal. Ou talvez seja o sistema dela falhando e etc. A impressão dela do mundo, né? Se, por exemplo, o sistema dela começa a falhar, não dá pra considerar como uma doença, como uma dor e tudo mais. É a impressão que a máquina tem do mundo, que é diferente do ser humano. É simplesmente incrível. É legal de se pensar, é algo legal de se questionar, porque a gente tá com as IAs aí, né, tão próximos, né? E a gente ainda meio que... Algumas pessoas ainda têm muita dificuldade de, tipo, pensar nesse tipo de assunto. Apesar que a gente tem vários filmes que também abordam também, né? Como o filme antigo, né? Que o Homem Bicentenário, alguma coisa assim. Eu acho que é esse o nome. E teve o filme da Disney, né? Que... Eu não sei se é o nome O Robô Selvagem, alguma coisa assim. Mas a própria robô começa a ter sentimentos fora dos padrões das máquinas. E aí, nesse filme do Robô Selvagem, acho que é o nome... A robô, ela no final, ela é sequestrada pra empresa poder entender como que essa máquina chegou nos pensamentos que ela tá tendo, como que ela sobreviveu, quais foram as interações dela com a natureza. Cara, no final do jogo de Pragmata, a Diana, ela vai pra Terra e eu não consigo parar de pensar que quando alguém colocar as mãos nela, né, alguma empresa, ou a própria empresa que, né, explorou o Luna Filamento, colocar as mãos dela e, tipo assim, só querer replicar ela, ver ela como uma ferramenta, como uma máquina que pode ser replicada, vendida e refeita várias e várias vezes. E é tão pesado pensar isso, é pesado demais, não chega, pra mim não é nem ético, sabe, fazer uma coisa dessas com a Diana. Claro que a gente pensa isso porque ela tem, né, o reconhecimento humano, né, ela tem muito parecido com o ser humano. É um questionar, tipo, a partir do momento que fazemos algo e esse algo começa a se reconhecer, interagir e entender o mundo da sua maneira, a gente ainda tem que tratar esse algo como algo e não como alguém. Eu não considero ético, mas é um assunto que é legal de se pontuar. Eu queria também dizer, né, pôr também em ponto, como que o jogo ele explora, né, o ambiente de ameaça barra beleza do jogo. É um ambiente falso, mas que tem que tem interações verdadeiras. Pra Diana, a televisão de tubo, ela não é tipo assim, ela funciona, né, claro, né? E ela tem até a falha, né, da televisão que você tem que bater, assim, ela volta a funcionar, né, como as televisões antigas. Ou, tipo, o balanço, né, que provavelmente tem a mesma interação. Mas, por exemplo, a praia e o fogo, né, a praia mais, né, e o fogo que é só... Ele não é quente, né, ele é um holograma do fogo pra não botar fogo no lugar, né? A praia da Diana, ela tem uma interação de tipo... Ela meio que consegue sentir a areia, consegue ver o mar, sabe? Tipo, não é de verdade aquilo. Nada daquilo é verdade. Só que verdade, tipo, não é coisas criadas naturalmente, né? São artificiais. Mas eu só queria trazer que a Diana viu aquilo pela primeira vez lá. Se você passa a viver uma experiência, mesmo que ela seja artificial, mesmo que você esteja vivendo uma experiência online, por exemplo, né? Tem amizades online, tem um relacionamento online, você se emocione com o vídeo, chore, você fique feliz. Essas emoções não tornam a sua experiência verdadeira, porque pra Diana, aquela praia foi verdadeira, porque ela passou lá, foi a primeira praia que ela esteve, e é a praia que ela esteve com o Hyugi. Aquele fogo lá foi o primeiro fogo que ela viu, né? Fora as explosões, né? Das armas que o Hyugi usava. Foi o primeiro fogo, assim, controlado artificialmente, né? E essa experiência que ela teve, apesar de não ser, né, algo orgânico e aí ser algo virtual, algo gerado, a experiência que você tem não deixa aquilo ser real? Eu acredito que sim, porque, por exemplo... Se você recebe uma flor
né? E essa flor se desgasta com o tempo, né? E ela acaba apodrecendo, né? Acaba só desmanchando e beleza, acabou. Mas foi algo orgânico, né? Foi algo que aconteceu. Mas se você recebe uma flor de papel, a intenção não é a mesma? Tipo, se a pessoa que te deu essa flor tem uma intenção de, pô, de te presentear, de te fazer uma surpresa pra você, de demonstrar o afeto dela, de mostrar que que você importa pra ela e o carinho que ela quer demonstrar é dando uma flor pra você. Apesar que a flor seja artificial, não torna ela tão verdadeira quanto a flor orgânica. Apesar de, tipo, ela seja artificialmente, você estar tocando a flor e a flor ser de plástico e não material orgânico, não torna tão verdadeiro quanto. Eu trouxe isso, né, porque eu quis fazer todos esses pensamentos, né, todos esses questionamentos, porque pra mim Pragmata é muito mais que um jogo, como tá no título do vídeo. É muito mais que um jogo, foi um sentimento que eu senti assistindo, vendo a experiência deles, ver a interação do Hyuga com a Diana com o Hyuga, ver eles interagindo com o mundo ao redor deles, como a lua, né, o ambiente que eles estavam, era vivo e ao mesmo tempo morto, era um sci-fi científico misturado com uma certa natureza, uma certa familiaridade de casa, trazia a terra pra lua e a lua pra terra, o ambiente vazio e ao mesmo tempo um ambiente tão cheio de vida. E a vida não é de seres humanos, e sim de robôs artificiais da IA do Idus, tentavam matar eles, e também de árvores que geradas também por impressão de lula filamento, e simplesmente é incrível demais. Eu só queria trazer isso. E muito obrigado.